Amados irmãos, abram no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Quero falar sobre as nossas reações. Falar sobre as reações a Jesus numa data como esta. Evangelho de Mateus, capítulo 2. A partir do verso 1, o texto nos diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes, os sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor das cidades, entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Mentiroso, né? Bom, vamos lá. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Eles abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, mais uma vez oramos, pedimos, abençoa a ministração da Tua palavra. Tenha misericórdia da minha vida neste momento, Pai, para que eu, com tranquilidade, possa transmitir as Escrituras Sagradas. Ajuda-me nas minhas fraquezas. Tenha misericórdia de mim, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Como as pessoas costumam reagir ao Natal? A maioria das pessoas reagem de uma maneira que nós poderíamos dizer positivamente. Pois dificilmente vemos pessoas agindo de maneira negativa ao Natal, né? Dificilmente encontraremos pessoas demonstrando incômodo com esta data. De uma maneira geral, na televisão, nas redes sociais, na vizinhança, né? Nós encontramos pessoas colocando algumas coisinhas, lembranças, né? Na porta
fazendo referência ao Natal, nós encontramos pessoas mais alegres, até falei isso aqui no domingo, em caráter introdutório da mensagem da parte da noite, né? Pessoas demonstrando alguma alegria, expressando algum tipo de alegria no tocante ao Natal. Alguns demonstram, sim, uma certa indiferença, talvez até mesmo porque Natal não traz uma boa lembrança, porque perdeu alguém muito próximo do Natal, né? E isso marcou sua história. Então a pessoa, essa época, fica um pouquinho triste quando pessoas perdem seus pais, por exemplo. Essa é uma época que o coração costuma ficar um pouquinho amoadinho, né? Porque a gente para e pensa, puxa, eu sempre passei o Natal com a minha mãe, com o meu pai, e agora eu não tenho mais a presença deles. Ou seja, o Natal em alguns momentos, para algumas pessoas, pode até mesmo significar, pode gerar uma certa indiferença, né? Por causa disso, por causa da saudade, da dor da saudade. Outras pessoas estão muito envolvidas em eventos, né? Final de ano, as empresas têm sempre seus encontros, tem jantares, almoços, né? Trocas de presentes, amigo oculto, inimigo oculto também, tem essa coisa legal, não sei se é legal, mas tem esse negócio aí. Mas tem esses eventos, esses encontros, né? Foi ontem que eu fui no centro da cidade? Foi. Ontem eu fui no centro da cidade para tentar achar uma coisa que eu precisava comprar. E passando ali fui no cartório, né? E eu falei, vou aproveitar, vou numa livraria, e tinha que ir numa loja também ver uma camisa, uma colarinha, alguma coisa semelhante a isso aqui. E fui passando assim, olhei, até tinha uma quantidade relativa de pessoas, mas estava bem mais vazio, né? Até por conta da crise, pandemia, tanta coisa acontecendo, mas muitas lojas fechadas, mas até mesmo meio o movimento não sendo tão grande, não foi difícil perceber uma certa agitação ali das pessoas, um coração um pouquinho mais aberto para a celebração. Mas nós temos aí um grupo, uma parcela, que não é tão grande assim, de pessoas que reagem ao Natal com devoção, com adoração, com um coração disposto a louvar a Deus, a exaltar o nome do Senhor, a glorificar o nome de Deus. Em muitos desses casos, até mesmo em crianças, porque os pais ensinam isso aos seus filhos, em muitos desses casos, né, é fruto mesmo daquilo que é trabalhado dentro do contexto de igreja, né? Meus irmãos, Mateus aqui é o único evangelista a registrar este incidente. Ele mostra um contraste interessante das atitudes entre os magos, ou numa outra versão bíblica fala de sábios, né? Que eram não-judeus, que tinham vindo de longe para ver Jesus, e o contraste entre esses homens e também entre esses homens e as autoridades judias, né? Que não foram capazes de caminhar alguns quilômetros para saber, né, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Essa expressão magos aqui, para nós, ela não cai muito bem, parece ser alguma coisa estranha nas Escrituras Sagradas, mas indica originalmente uma casta sacerdotal entre os persas e babilônios, né? Daniel capítulo 2, capítulo 4, Daniel capítulo 7, aliás, capítulo 5, né? Bom, vamos apresentar, dar essa ideia para nós. Mais tarde, esse termo mago, né, ou magos, esse termo foi aplicado pelos gregos a qualquer feiticeiro ou qualquer charlatão. Nós temos como referência Atos capítulo 8 e capítulo 13 também. Então, no Novo Testamento, eles utilizavam esse termo magos para também esses feiticeiros que andavam no meio do povo, e até mesmo um charlatão que tentava, através enganando as pessoas, dizendo que estavam fazendo alguma coisa extraordinária, e nada disso estava acontecendo. Mateus aqui está usando esse termo no sentido bom, no sentido muito positivo, para designar homens respeitados de uma religião oriental ou de outra religião oriental.
É nesse sentido que Mateus utiliza o termo. E é inteiramente aceitável que esses homens tivessem tido contato em algum momento, lá por ocasião do tempo de Daniel, do profeta Daniel, que esses homens, ou que a casta desses homens, né, ou que esses magos, ou os seus... como é que a gente pode dizer? Seus antecessores, né, tivessem... Oi? Antepassados, muito obrigado. Os seus antepassados tivessem contato, né, com o profeta Daniel e tivessem tido algum tipo de influência com o profeta Daniel, então eles passaram a ter em suas mãos as profecias do Antigo Testamento, do Velho Testamento, que falavam a respeito da vinda do Messias. E por isso, esses homens, então, vieram para acompanhar essa questão do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E ao fazer registro esse tipo de registro, o evangelista parece ter aqui uma intenção muito interessante de mostrar que a criança nascida da linhagem de Davi, ela foi reconhecida ainda na infância por representantes do mundo não judeu. Essa parece ser a intenção do evangelista Mateus ao tratar dessa questão aqui dos magos vindo para apresentar a sua adoração e seus presentes ao recém-nascido rei dos judeus, né? E no texto, meus irmãos, nós temos aqui pelo menos 3 reações diferentes que devem nos fazer refletir. Reações ao Natal, reações ao menino Jesus, reações ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. E são elas. Eu gostaria que os irmãos mantivessem a palavra aberta, o texto de Mateus capítulo 2 aberto, e olhem comigo primeiramente nos versos 3, 13 e 16, quando nós vemos Herodes reagindo ao nascimento de Jesus com muita hostilidade e oposição. É o primeiro ponto que eu quero trazer aqui com vocês. A reação de Herodes, que foi de muita hostilidade e oposição. No verso 3, diz-nos assim: quando o rei Herodes ouviu isso, ou seja, a respeito do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ficou sabendo que os magos vieram para vê-lo, né, para estar em contato com ele. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Agora no verso 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. No verso 16, nós temos uma outra passagem, diz-nos assim: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então nós temos aqui a primeira reação, que é a reação de Herodes, né? Quando o menino Jesus nasceu em Belém, Herodes então era o Herodes o Grande, né? Que governava, e ele governava todo o território de Israel por delegação do imperador romano. Ele era um homem truculento, conhecidamente truculento, perverso, um homem louco, né? A fama dele se espalhava por todo o império, por ser um homem muito doido, muito louco, muito perverso. E no verso 3 diz que ele ficou perturbado, né? Ou seja, ele viu o nascimento do Senhor Jesus Cristo como um perigo para ele, né? Um perigo para o seu trono, né? Jesus representou perigo para ele, uma ameaça para ele. Mas também o texto diz que com ele toda Jerusalém. Isso é interessante, porque as pessoas, os moradores de Jerusalém, tinham todo motivo do mundo para também ficarem muito preocupados e muito perturbados com essa notícia. Porque se Herodes, que era um louco, um varrido da cabeça, um homem perverso, se levantasse contra o povo, ele iria promover matança, como ele acabou promovendo, como acabou gerando muitos problemas, né? Flávio Joséfo, um historiador judeu,
Ele disse o seguinte, que 2 anos antes, em um ataque de medo e inveja semelhante ao que nós temos aqui, Herodes massacrou todos os principais fariseus. Isso um historiador judeu, um dos principais historiadores judeus que nós temos. Em uma outra ocasião, a história também registra que ele chegou a assassinar a sua esposa e seus 3 filhos, porque ele se sentiu traído e ameaçado por eles. Esse era um homem perverso. Flávio José chega a dizer algo do tipo, né? Que diz que ele era um homem de grande crueldade para com todos os homens. Há um escrito dele em que ele cita isso daí, né? E o texto está dizendo aqui no verso 16 que ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Bom, é importante pensarmos aqui, só para fazer referência, a cidade de Belém era uma pequena cidade, então é provável que estejamos aqui falando de algumas poucas dúzias de crianças, ainda assim, era uma atrocidade, mas Belém era uma cidade muito pequena, né? Aqueles arredores ali, aquilo era muito pequenininho. Então não haviam tantas crianças assim do sexo masculino, né? Para pensarmos aí, mais de 100 crianças, nada disso, né? Eram umas poucas dúzias, não morreram muitas crianças não, mas o fato é que ele mandou matar todas as crianças, todos os meninos, né, de 2 anos para baixo. A atitude de Herodes, portanto, meus irmãos, foi uma atitude de total hostilidade, de total oposição a Jesus Cristo. Herodes viu Jesus como uma ameaça para a sua vida, viu Jesus como uma ameaça para os seus propósitos, para os seus sonhos, para os seus intentos. Aquilo que havia na sua mente, aquilo que ele ambicionava para a sua vida, Jesus representava na cabeça dele uma grande ameaça para que essas coisas viessem a acontecer. E trazendo isso para nós, eu creio que nós podemos fazer uma relação muito interessante. Pois ainda hoje, muita gente olha para Jesus como uma ameaça. E por quê? Porque, de fato, Jesus é uma ameaça. Nós queremos governar a nossa própria vida. Nós queremos ter e gostamos, para nós é interessante ter o governo da própria vida. O ser humano, por si só, quer controlar a sua própria vida. Quando falamos, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, mas principalmente essa palavra Senhor, nós falamos e às vezes nós não refletimos sobre as implicações disso. Quando eu digo que Jesus governa a minha vida, quando eu invoco o governo de Deus sobre a minha vida, quando eu peço, Senhor, conduz a minha vida segundo a Tua vontade, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. Meus irmãos, quando falamos coisas desse tipo, nós precisamos parar para refletir nas implicações disso. Não é fácil termos um Senhor sobre a nossa vida, por melhor que seja esse Senhor. Não é fácil abrirmos mão da nossa vontade. Não é. Pense nas nossas relações familiares, relação marido e esposa, relação filho e pais. Quando os filhos começam a crescer um pouco mais, até mesmo os filhos pequenos se mostram, por vezes, rebeldes diante da vontade de seus pais. Adolescentes se mostram rebeldes. Jovens se mostram rebeldes diante da vontade de seus pais. E não é diferente, a nossa postura não é tão diferente assim com relação ao Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo, àquele a quem chamamos de Senhor das nossas vidas. Porque nós queremos que a nossa vontade seja feita, nós brigamos e lutamos e batalhamos para que a nossa vontade seja feita. Só que quando nós falamos que Cristo é o nosso Senhor, que Cristo governa as nossas vidas, nós estamos dizendo que a vontade dele está acima da nossa e que, portanto, o governo dele é o que importa e não o nosso governo.
nós estamos dizendo que Ele governa a nossa vida. Nós estamos nos rebaixando. Entendem isso? Você não controla mais a sua vida, você não é mais dono do seu nariz, você agora tem outro dono, o nome dele é Jesus. Portanto, Jesus é uma ameaça nesse aspecto. Sob esse sentido, Jesus é uma ameaça, porque nós queremos viver do nosso jeito. No entanto, Jesus, Ele como soberano, Ele como Senhor de toda a terra, Ele diz para mim e para você como é que nós devemos viver. A pregação de Cristo destrona o homem. A pregação de Cristo nos deixa desconfortáveis. O Evangelho nos mostra que nós estamos perdidos. O Evangelho nos deixa desconfortáveis no pecado, desconfortáveis na religiosidade vazia, vã, desconfortáveis na nossa indiferença, na nossa falta de amor. O Evangelho nos deixa desconfortáveis. Portanto, assim como Herodes viu Jesus como uma ameaça para a sua vida, de fato, Cristo Jesus ameaça o trono do nosso coração. A mensagem do Evangelho também nos deixa assim desconfortáveis. Nos sentimos ameaçados verdadeiramente. O homem por si só, o homem natural, não quer ouvir que ele está perdido. O homem natural diz: eu sei o que eu estou fazendo na minha vida, eu sei o que eu quero da minha vida, estou correndo atrás da minha felicidade. É isso que o homem natural diz. Mas o Evangelho diz que o homem sem Cristo, ele está completamente perdido. O Evangelho diz que o homem, ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele é completamente caído. E essa mensagem não é uma mensagem confortável. Quando um pastor, um pregador vira para uma pessoa e diz assim: olha, você é um pecador, você precisa se arrepender dos seus pecados, caso contrário você irá para o inferno. Essa não é uma mensagem agradável, gostosa de ser ouvida. Não é, gente. Mas o Evangelho nos incomoda, assim como Cristo Jesus incomodou profundamente Herodes. Mas a segunda coisa que nós temos aqui, está nos versos 4 a 6, é que os escribas e doutores da lei conheciam muito bem a respeito da vinda do Messias. Mas eles não desfrutaram da intimidade, da sua intimidade, não o adoraram, não devotaram a ele aquilo que eles sabiam pelas Escrituras que deveriam devotar. Vejam o que está escrito nos versos 4 a 6. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. O que nós temos aqui, meus amados irmãos, é uma descrição daquilo que o profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2 diz: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. É interessante, porque os líderes espirituais do povo de Deus, mesmo conhecendo a palavra de Deus, se mostraram totalmente desinteressados. Eles leram as palavras do profeta Miqueias, que cita Belém como o lugar do nascimento do Messias. Eles conheciam, mas o que a gente percebe aqui é como se eles tivessem lido o profeta Miqueias e em seguida fechado a Bíblia deles. Não queremos nos aprofundar muito, não queremos saber disso não. Continuaram vivendo como se nada tivesse acontecido. Nenhum deles foi para Belém levando presentes. Os escribas eram os teólogos mais eruditos daquele tempo.
Eles conheciam a lei como ninguém. Eles citavam a lei de cabeça, porque eles eram preparados para isso. Eles tinham um hábito de citar, de repetir, de estudar minuciosamente a lei. Eles examinavam a palavra de Deus. Eles sabiam que o Messias nasceria em Belém. Eles eram conhecedores da verdade, mas não praticantes da verdade. Eles ouviram a conversa, olha, tem magos vindo do Oriente, eles estão aqui, porque tomaram conhecimento, esses magos, meus irmãos, eram como astrólogos, né? Eles tomaram informações, eles poderiam muito bem, olha, é verdade, a lei diz, a palavra de Deus, aliás, o profeta Miqueias afirma que é em Belém, vamos para lá. E nós estamos falando de pouquíssimos quilômetros. Quanto é uma milha? 1.600. Em torno de 5 milhas. Poucos quilômetros. 8, né? Em torno de 8. 8 quilômetros. Gente, 8 quilômetros, minha esposa faz correndo em quantos minutos, minha filha? Ele é the best nisso. Oi? De costas. Michael Jackson. O que é isso? Caminhando, o que é isso no lombo de um animal? Nada. Mas eles não se interessaram. E meus irmãos, há muitos ainda hoje que conhecem a palavra de Deus, mas não vivem de acordo com esse conhecimento. Há muitos hoje que têm, entendo o que eu vou dizer, luz na mente, mas não vivem de acordo com essa luz. Conhecem a respeito de Jesus, mas não desfrutam da intimidade de Deus e suas vidas não demonstram adoração e devoção ao Senhor. Tem vídeos aí de filósofos como Leandro Carnal, que falam coisas interessantes a respeito do Jesus histórico. Apresenta dados interessantes a respeito do Jesus histórico. Fala de maneira até gostosa de se ouvir. Mas é um ateu. Ele mesmo afirma, eu não tenho nada de metafísico em mim. É um ateu. Ele conhece, mas não adora. Ele ouviu falar, estudou a respeito, mas não o adora. E isso também pode acontecer conosco. Conhecemos muito a respeito da história de Jesus, a respeito da encarnação do Verbo, a respeito do próprio Cristo, mas não devotarmos a Ele, não o adorarmos verdadeiramente, não termos com Ele a verdadeira intimidade. Portanto, não importa, é importante, melhor dizendo, é muito importante que venhamos conhecer Jesus profundamente, conhecermos as Escrituras profundamente. Mas a questão é, eu conheço, tive um encontro verdadeiro com Ele, eu adoro, a minha vida expressa devoção e adoração ao Senhor, e adoração é mais do que cantar, eu já expliquei isso aqui, é mais do que entoar alguns cânticos, adoração é vida diante de Deus, é como eu vivo diante do Senhor, é a minha vida de obediência, de devoção a Ele, de entrega. Que você não seja como esses escribas, como esses doutores da lei, que conheciam muito a respeito da vinda do Messias, mas não o adoraram. Sabiam da letra, mas não conheciam no coração, não demonstravam devoção a Cristo Jesus. Ignoraram Cristo.
E a terceira e última reação que nós temos é a reação dos magos do Oriente, que renderam adoração ante o Rei da Glória e foram obedientes à ordem de Deus. Veja o que está escrito nos versos 7 a 12. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Nota que Deus fala com eles em sonho e eles obedecem. E a gente? Tem a palavra de Deus, tem a Bíblia, tem pregação, tem tudo. E às vezes a gente quer seguir o próprio caminho. Eles renderam, esses magos renderam. Apesar de toda a tradição popular, meus irmãos, os considerarem reis, nada indica que de fato foram reis. Você não tem nada, nenhum elemento sólido que indica que esses homens eram reis. Como também nada indica que eram 3 magos, compreende? Não tem nada historicamente que possa indicar que eles eram 3 magos. Podem ser mais ou menos. Parece que fazem também uma ligação, eu acho que com essa questão dos 3 magos, fazem uma ligação por causa dos 3 presentes recebidos. Mas poderiam ter sido 10 magos, 5 magos, 6 magos, e entregarem ali 3 presentes. Ainda tem mais uma outra coisa, né? Também nada indica que os seus nomes eram Melquior, Baltazar e Gaspar. Aliás, isso daí se originou de uma lenda do século VIII depois de Cristo. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está reproduzindo isso tudo. Mas esses magos, o texto diz que eles prostraram-se e adoraram o Senhor Jesus, o menino Jesus, e ofereceram ouro, incenso e mirra. Esse presente que eles ofereceram, esses presentes, né, ouro, incenso e mirra, eram considerados pelos antigos comentaristas como uma maneira de demonstrar, digamos assim, uma demonstração do reconhecimento de que Jesus era respectivamente rei, respectivamente filho de Deus, né, e aquele que estava destinado a morrer. Rei, no caso, uma referência ao ouro, ou o ouro referência ao rei, o incenso, uma referência ao filho de Deus, e mirra, uma referência àquele que estava destinado a morrer. Nós não sabemos se podemos fazer essa relação, uma correlação assim, mas é que alguns comentaristas antigos fizeram já, né? E o verso 11 diz que prostraram-se e o adoraram, né? Essa atitude os diferenciou dos demais homens, os diferenciou dos judeus, dos religiosos, os diferenciou de Herodes. É interessante isso, pois esses que não faziam parte do povo de Deus, que pertenciam a uma outra religião ou outras religiões, que vieram de outros lugares, que não tinham tido contato algum com o povo de Deus de maneira tão imediata, eles tomaram conhecimento a respeito do Messias, provavelmente através dos escritos proféticos, deixados por Daniel, cópias, ou escritos deixados por Daniel no tempo do exílio da Babilônia.
E eles se aproximam e diante de Cristo eles o adoram. Eles prostram-se diante do Senhor, eles se alegram diante do menino Jesus e o adoram. Eu creio que aqui nós temos uma lição muito importante para nós. Que esta deve ser a reação de todos nós diante de Cristo. Devoção, alegria e adoração. Os homens nem sempre fazem, aliás, a maioria dos homens não fazem isso. Vai ser muito comum nesse Natal, no dia 25, pessoas sentadas em volta de uma mesa, não fazerem uma menção sequer a respeito de Jesus. Será muito comum pessoas quase que devotarem terem uma certa veneração por uma árvore, e aqui eu não tenho nenhum problema com uma árvore de Natal, nenhum problema. Mas muita gente, se não montar uma árvore de Natal em casa, tem um treco. Meu Natal não foi, né? Meu Natal foi horrível. Muita gente, se não colocar... É pernil? É pernil, gente? Qual? Chester. Se não tiver uma galinha grande, um frango enorme, se não tiver um negócio, um pernil enorme lá na mesa, meu Natal foi horrível. O Natal perde graça para muita gente. Se não puder enfeitar a casa com aquelas coisinhas, luzes piscando, o Natal perde graça. Como foi seu Natal? Foi horroroso. E aí nós precisamos nos perguntar, nessas horas, o que é o Natal para nós e como nós reagimos ao Natal. Porque se o Natal para mim é Jesus, então Natal para mim eu devo dedicar a adoração, ao louvor ao Senhor, em volta da mesa, a palavra, o nome dito, o assunto é Jesus. A conversa tem que ser Cristo. Eu posso até falar que o pernil está delicioso, eu posso falar que o Chester está maravilhoso, eu posso falar que aquele galo grande, não vou falar galo não, vou lembrar de Atlético Mineiro, aí o Atlético Mineiro bateu no meu Flamengo, aí o negócio fica meio esquisito, deixa para lá, Renato, para de debochar de mim. Mas entende? Eu posso falar que a comida está deliciosa, eu devo me alegrar com a minha família, com os meus amigos, eu devo me alegrar. É um dia para confraternização, mas o assunto principal é Jesus. A vinda de Cristo Jesus ao mundo, o propósito de Jesus para me salvar, para me perdoar. Ele que veio ao mundo para entregar a sua vida ao meu favor, para morrer na cruz no meu lugar. Eu tenho que me alegrar com Jesus. De repente, que você tem na sua casa, na ceia de Natal, é um galeto daqui do caçador, né? Tá gostoso, vai ficar bom. Dá glória a Deus por isso. Ou de repente que você vai ter na sua ceia de Natal, são ovos fritos, cozidos. Não fala mal de ovo não, que eu adoro ovo, tá? Oi? Ovo com cebola deve ser... Isso é horrível. Pelo amor de Deus. Mas compreendem que não se trata da comida. Compreende que não se trata dos presentes que você trocará com seus familiares. Compreende que não se trata do panetone, de frutas cristalizadas. Esse é o the best. É o melhor. O pessoal vai chocotone. Gente, o tradicional é melhor. Panetone. Não se trata dessas coisas. Elas podem estar ali presentes. Eu posso me alegrar. Minha esposa vai me dar um relógio maravilhoso. O meu também caidinho. Vai não, né? Vai não.
Eu tenho... Oi? O Michael Jordan, né? Deve ter uma fortuna um negócio desse, que tudo dele é muito caro, né? Mas eu estou querendo observar os astros também com a minha luneta. Vi o preço, gente? É muito caro. Vou orar para ter mais prosperidade. Mas eu posso ter essas coisas, eu posso ganhar essas coisas, como eu posso não ter essas coisas e ainda assim me alegrar nesta data. Por quê? Porque o motivo da minha alegria é Cristo. Eu estou ali para celebrar, adorar, entregar o meu louvor a Ele, agradecer ao Pai por enviar seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Então não permitam que transforme o seu Natal em apenas presentes, ou árvore de Natal, ou comida. Não transforme a noite, essa noite, para falar apenas de qualquer outra coisa. Dedique-se a falar de Jesus. Converse com seus filhos à mesa a respeito de Jesus. Com seu marido, com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe. Fale de Cristo. Celebre, tenha uma refeição alegre, mas compreenda que o assunto é Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sejamos, entenda o que eu vou dizer, como esses magos ou sábios, né? Como numa outra versão traz. Que venhamos adorar a Cristo. Que não venhamos ser como os doutores da lei, que conheciam os escritos sagrados, conheciam os profetas, sabiam o que Miqueias, capítulo 5, verso 2 dizia e diz: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Eles sabiam disso, mas não prestaram adoração, não foram ver Jesus, não adoraram Jesus, não se prostraram diante de Jesus, não se interessaram por Jesus, viveram de maneira indiferente. E não seja também, cuidado, como Herodes. E aqui há um risco grande para nós, porque Herodes se sentiu ameaçado. Herodes viu Jesus com hostilidade e oposição. E há muita gente que olha para Jesus da mesma maneira, porque de fato, Jesus, quando vem, ele nos destrona. Você não é o centro do universo, não é isso que dizem por aí? Você não é o centro de tudo, o centro de tudo é Jesus. Portanto, quando Jesus vem, ele vem e destrona a mim e a você, a todos nós. No trono do nosso coração só tem espaço para um: Jesus. Amém? Curva a sua cabeça. Certamente, em muitos momentos da nossa vida, nos depararemos ou nos sentiremos desconfortáveis, pois a palavra de Deus, o Evangelho, nos confrontará, nos deixará sem graça, nos deixará numa posição muito incômoda. Jesus levou profundo desconforto a Herodes e posteriormente levou profundo desconforto também aos fariseus e mestres da lei, os escribas. Jesus os confrontou, a sua palavra os confrontava publicamente, terrivelmente. E assim também a palavra de Deus nos confronta, nos tira da zona de conforto. A Bíblia diz que nós somos pecadores, que nós precisamos de Deus. A Bíblia diz que nós hoje somos servos do Senhor. Você e eu sabemos muito bem que nós não mandamos a nossa própria vida, nós temos um Senhor sobre nós e o nome dele é Jesus.
Mas isso em alguns momentos nos incomodará, porque nós desejaremos fazer as coisas do nosso próprio jeito, viver da nossa própria maneira. Nós temos que nos lembrar que nós temos um Senhor sobre nós. Mas também precisamos compreender muito bem que mais do que saber da lei do Senhor, da palavra de Deus, nós precisamos ser praticantes desta palavra. Talvez você conheça muito a respeito de Jesus, mas a minha pergunta é: você o adora? Você tem intimidade com Ele? Você o busca? Você pode dizer que é devotado verdadeiramente a Ele? Isso é mais do que ser um religioso, alguém que frequenta um culto, uma igreja. É muito mais do que isso. Estamos falando de vida entregue nas mãos do Senhor, de vida derramada diante de Deus. Estamos falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Estamos falando de gente que conhece as Escrituras Sagradas e procura colocar em prática as Escrituras Sagradas. Então viva de acordo com a palavra do Senhor. Leia, estude, aprofunde-se nas Escrituras Sagradas e ande de acordo com as Escrituras Sagradas. E que sejamos adoradores, genuínos adoradores. Que possamos nos curvar, nos prostrar diante de Cristo com facilidade. Que possamos curvar as nossas vontades diante de Cristo com facilidade. Que o seu coração, que o nosso coração esteja curvado diante de Cristo. Que venhamos adorá-lo em espírito e em verdade. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Fique de pé neste momento.